a lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Lao Tzu. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Essa lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquilidade e facilidade, sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da minimação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos essa lição da natureza, conseguimos realizar facilmente os nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a sua natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre o seu eixo. É a própria natureza girar em uma velocidade estonteante e rodar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem esforço. No Veda, conjunto de textos sagrados que constituem o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem nenhum esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, ela é intuitiva, holística, ela é alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia, perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do seu momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e se acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar a energia de maneira eficiente, você pode criar riquezas em quantidade. Mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia.
Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme nenhum desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativa para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, de Dom Juan, diz a Carlos Castanheda: muita da nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, duas coisas extraordinárias aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória da nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos, 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias e fatos, da maneira como elas se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque o universo é como deve ser. Este momento que você está vivendo exatamente agora é o ápice de todos os que você experienciou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje, tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra ele neste momento. Isso significa aceitar total e completamente este momento. Aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Isso é importante entender. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento, tende a aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que você considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa a responsabilidade? A responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando as circunstâncias, o fato, o problema, como ele se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ele se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar este momento numa situação ou numa coisa melhor. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretar a realidade por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, com um atormentador, com um conselheiro, com um amigo ou até um inimigo, todos eles são a mesma coisa. Deve lembrar que aquele momento é como deve ser.
todos os relacionamentos que você atrai na sua vida, em determinados momentos, são exatamente o que você precisa naquele momento. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefeciabilidade, que significa assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros do seu ponto de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender seus pontos de vista, ganha, na desistência, acesso a imensas quantidades de energia anteriormente disfarçadas. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se a um momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. Em toda vez que você encontrar resistência, se tentar forçar a situação, a resistência só aumentará. Certamente, você não pretende ser rígido como um carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir, com certeza, ser flexível como um bambu que se curva sobre a tempestade e sobrevive. Desista de uma vez por todas de defender intransigentemente os seus pontos de vista. Quando você desiste, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério e o presente é uma dádiva. Por isso que esse momento se chama presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do espírito em todas as coisas vivas, e à medida que você for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente, do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre, livre. Alegre e livre, você sentirá em seu coração, sem a menor sombra de dúvidas, que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar, simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos da sua vida. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida toda fluindo com facilidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a nenhum deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então você poderá liberar suas intenções, sem se prender a elas, e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. E esta é a lei do mínimo esforço.